E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui com a gente? Hoje vamos desvendar o Brasil através da revista semanal, uma edição cheia de temas interessantes, viu? Da saúde política, passando pela economia e até um toque de cultura internacional. Isso aí, uma verdadeira viagem explorando as nuances, as controvérsias de cada tema. É isso aí. Então, para começar nossa jornada, vamos falar de um dos assuntos mais comentados, a política brasileira. No artigo O Brasil e Alice no País das Maravilhas e Arbitrariedades. Já começa com uma analogia, digamos, inusitada. Imagine o Brasil como um país das maravilhas, mas com um toque político, tipo Alice no País das Maravilhas. O que você acha dessa comparação? Uma analogia interessante, sem dúvida, que destaca a imprevisibilidade, né? E a falta de lógica, que, segundo o autor, permeiam a política brasileira. Pedi. Ele usa a figura da rainha de copas, né? Que condena antes de julgar, para ilustrar o que ele considera uma ameaça à justiça e à liberdade de expressão no Brasil. É como se as regras do jogo mudassem o tempo todo, né? Exatamente. E o autor não alivia nas críticas, né? Ele aponta para um cenário preocupante, de potenciais abusos de poder e restrições à liberdade de expressão. Ele chega a traçar um paralelo com perseguição religiosa no Irã, sugerindo que mesmo em um país democrático como o nosso, a liberdade não é algo garantido. Essa comparação me deixou pensando. Será que a gente está realmente vulnerável a esse tipo de situação? Eu acho que o ponto central do autor é levantar essa questão para debate, sabe? Ele nos convida a refletir sobre os limites da liberdade em uma sociedade democrática e como garantir o equilíbrio entre o combate a abusos e a preservação dos direitos individuais. É um debate bem importante. E por falar em liberdade, a gente já esbarra em outro tema polêmico. A discussão sobre fake news e censura. Os artigos na escolinha do Sidônio e do Messias. E a imprensa ficou cega. Trazem perspectivas bem diferentes sobre esse assunto. É verdade. O primeiro artigo critica o governo, né? Acusando de usar o combate às fake news como pretexto para controlar a narrativa e censurar opositores. O autor questiona a legitimidade de algumas medidas, como a proibição de certos conteúdos nas redes sociais, e argumenta que isso pode abrir um precedente perigoso para a censura, limitando a liberdade de expressão. Já o segundo artigo, a imprensa ficou cega. Direciona suas críticas para a mídia, acusando-a de omitir informações importantes e de ser tendenciosa em sua cobertura. O autor usa a deportação de brasileiros ilegais dos Estados Unidos como exemplo, argumentando que a imprensa foca apenas nos aspectos negativos da administração Trump, ignorando o contexto da imigração ilegal. E ele não poupa palavras, né? Compara a postura de alguns jornalistas à de homens de Neandertal, incapazes de usar o pensamento racional ao abordar temas relacionados a Trump. Nossa, essa foi forte. Mas falando sério, eu acho que essa divergência de opiniões, nos leva a uma questão fundamental. Como garantir o acesso à informação confiável em um mundo inundado por fake news, sem comprometer a liberdade de expressão? É um debate complexo que exige uma análise cuidadosa, né? De um lado, a gente tem necessidade de combater a desinformação e proteger a sociedade de seus impactos. De outro, a censura prévia pode ser um instrumento de controle, de manipulação, restringindo o debate público e a livre circulação de ideias. É como encontrar o ponto de equilíbrio entre dois pratos de uma balança, né? Exatamente. E por falar em equilíbrio, o próximo artigo nos leva para a área da saúde, com uma análise crítica sobre o consumo de ômega 3. Em ômega 3, vilão ou mocinho? O autor questiona a cobertura sensacionalista da mídia, né, sobre os supostos benefícios e malefícios do suplemento. Ele argumenta que muitas reportagens se baseiam em estudos tendenciosos, que não consideram fatores importantes como a dosagem e o estilo de vida dos participantes. É como se a gente estivesse sendo bombardeado por informações contraditórias o tempo todo, sem saber em quem confiar. O autor nos incentiva a ir além das manchetes, né, buscar fontes confiáveis, analisar criticamente as informações. Principalmente quando se trata da nossa saúde. O que você acha disso? Concordo plenamente. É fundamental desenvolver um senso crítico apurado. Principalmente na era da informação, né? Buscar fontes confiáveis, cruzar dados e informações, estar atento a possíveis vieses, conflitos de interesse. Atitudes essenciais para formarmos a nossa própria opinião sobre os assuntos que nos interessam. Buscar diferentes perspectivas é fundamental. E falando em formar opiniões, vamos mergulhar agora na economia brasileira. O artigo Leão na Feira nos leva para a realidade da inflação dos alimentos, que tem impactado diretamente o bolso do brasileiro. Sim, o artigo explora as diversas causas da alta dos preços, incluindo fatores internacionais como o aumento das cotações das commodities, a maior demanda por alimentos em vários países, e também fatores internos, como a desvalorização do real frente ao dólar. Entendi. Mas o autor também aponta o dedo para o governo,
acusando de ter agravado a situação com políticas que aumentaram o consumo, sem garantir o aumento da produção, o que pode ter impulsionado a inflação. Exato. E o mais preocupante é que ele levanta a possibilidade do governo adotar medidas ainda mais drásticas, como o controle de preços e a taxação das exportações do agronegócio. Medidas que, segundo o autor, podem ter consequências negativas para a economia brasileira a longo prazo. E a gente fica se perguntando, como controlar a inflação sem prejudicar ainda mais a economia? Quais são as alternativas para garantir o acesso à alimentação, sem comprometer o crescimento do país? São questões complexas, que exigem um debate amplo e a busca por soluções inovadoras. Aumentar a produção de alimentos, investir em logística, infraestrutura, reduzir o desperdício, garantir o acesso da população a alimentos de qualidade. Enfim, são algumas medidas que podem contribuir para solucionar esse problema. Pelo visto, não faltam desafios para o Brasil, né? E essa foi só a primeira parte do nosso mergulho na revista semanal. Isso aí. Na próxima parte, a gente continua explorando outros temas, igualmente instigantes. Até lá. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na revista semanal. Na primeira parte, a gente explorou as controvérsias da política brasileira, o debate sobre fake news e censura e a polêmica em torno do ômega 3, o que te chamou mais atenção até agora. Nossa, difícil escolher. Cada artigo me fez pensar em um monte de coisas, mas confesso que fiquei bastante intrigada com a relação entre a alta dos preços dos alimentos e as possíveis medidas do governo para controlar a inflação. Me preocupa que a gente possa acabar em uma situação parecida com a da Venezuela, como o autor do artigo Leão na Feira mencionou. Sim, é uma preocupação legítima. É um lembrete de que as decisões políticas, especialmente na área econômica, podem ter consequências de longo alcance para a vida de todos nós. Falando em consequências, o próximo artigo nos leva para um tema que impacta não só o Brasil, mas o mundo inteiro. A busca por soluções para a crise energética. Em um país da energia limpa, a gente descobre que o Brasil já possui uma matriz energética invejável, com quase 90% da eletricidade proveniente de fontes renováveis. Um feito, e tanto se a gente comparar com potências como Estados Unidos, China e Alemanha, que ainda estão engatinhando na busca por alternativas mais sustentáveis. É verdade. E o artigo destaca o potencial do Brasil para se tornar a grande fábrica verde do mundo, atraindo empresas que buscam produzir com energia limpa e a preços competitivos. Imagina o impacto positivo que isso teria para o meio ambiente e para a economia brasileira. Sem dúvida. Mas o artigo também alerta para a necessidade de investimentos em novas tecnologias e infraestrutura, para que o Brasil consolide essa posição de liderança no cenário mundial. Faz sentido. É preciso ter uma visão estratégica para aproveitar as oportunidades e superar os desafios, né? E por falar em desafios, o próximo artigo nos leva para a área da saúde, mais especificamente para a luta contra o câncer. É isso aí. E o câncer vai perder. A gente encontra um otimismo cauteloso, né? O autor argumenta que, embora já tenhamos percorrido um longo caminho na prevenção e no tratamento do câncer, ainda há muito a ser feito. Ele destaca os avanços da medicina, como o sequenciamento genético, que permite identificar as mutações responsáveis pelo desenvolvimento da doença e personalizar o tratamento. É animador saber que a ciência está avançando e nos oferecendo novas armas para combater essa doença tão complexa. Mas me preocupa o fato de que nem todos têm acesso a essas tecnologias, né? Especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. Com certeza, a desigualdade no acesso à saúde é um problema grave, que precisa ser enfrentado com urgência. A democratização do acesso a tecnologias e tratamentos inovadores é fundamental para que todos tenham a chance de lutar contra a doença, com as melhores ferramentas disponíveis. E falando em democratização, o próximo artigo nos leva para o mundo das finanças, com uma análise sobre o mercado de ações brasileiro. Em oportunidades na Bolsa. A gente descobre que a Bolsa brasileira está com ações sendo negociadas a preços abaixo do seu valor real. O artigo aponta para diversos fatores que contribuem para essa situação, como a instabilidade política, a crise econômica e a falta de confiança dos investidores estrangeiros. Essa é uma oportunidade para quem tem perfil de investidor de longo prazo, né? Comprar a baixa e esperar a valorização das ações. Exatamente. Mas é preciso ter cautela e buscar a orientação de especialistas. Antes de tomar qualquer decisão, investir em ações envolve riscos e exige conhecimento do mercado. Com certeza. É preciso estudar, se informar, analisar diversas variáveis antes de investir, mudando completamente de assunto. O próximo artigo nos leva para uma viagem cultural fascinante. A cidade de Riga, na Letônia. Essa parece interessante. Em Riga, a Pera do Báltico, a gente embarca em um roteiro cultural que desvenda os encantos dessa cidade, que mescla elementos medievais e modernos. O artigo destaca a beleza arquitetônica de Riga, com suas ruas de paralelepípedos, seus edifícios coloridos, seus parques exuberantes, seus museus, que contam a história da Letônia. Fica encantada com a descrição da cidade. Imagino como deve ser fascinante caminhar por aquelas ruas. Apreciar a arquitetura, respirar a história e a cultura local. Com certeza. Riga parece ser um daqueles lugares que nos transportam para outra época, que nos convidam a desacelerar e apreciar a beleza das coisas simples. Realmente, viajar é uma forma incrível de expandir nossos horizontes e conhecer novas culturas, né?
E falando em expandir horizontes, o próximo artigo nos leva para o mundo da nanotecnologia, com uma descoberta que promete revolucionar a engenharia de materiais. É isso aí. Em nanotreliças, a força do futuro, a gente conhece um novo material ultra-resistente, desenvolvido por pesquisadores da Universidade da Califórnia em Berkeley. O artigo explica que o segredo da resistência dessas nanotreliças está na sua estrutura, que foi otimizada por inteligência artificial para distribuir o estresse de forma mais eficiente. Uau! É como se a gente estivesse falando de um material mágico, né? Capaz de construir coisas incrivelmente fortes e leves ao mesmo tempo. Imagina as possibilidades. Carros mais leves e econômicos, aviões mais seguros, edifícios mais resistentes a terremotos. As aplicações parecem infinitas. Sem dúvida, essa descoberta abre um leque de possibilidades para desenvolvimento de novas tecnologias e produtos inovadores. E o mais interessante é que o artigo destaca que essa é apenas a ponta do iceberg. A inteligência artificial está abrindo novos caminhos para a criação de materiais cada vez mais sofisticados e eficientes. É incrível como a tecnologia avança a passos largos, né? E com ela surgem novas oportunidades e desafios. O próximo artigo, Trabalho em Transformação, nos convida a refletir sobre as tendências que estão moldando o futuro do trabalho. É verdade. O artigo destaca o impacto da inteligência artificial, da automação e da digitalização no mercado de trabalho. Ele nos alerta para a necessidade de desenvolver novas habilidades para nos mantermos competitivos em um mundo em constante mudança. É como se a gente tivesse um barco navegando em um mar agitado, né? Tendo que se adaptar constantemente às ondas e aos ventos para não afundar. Exatamente. Aprender a aprender, desenvolver a criatividade, a capacidade de adaptação, o trabalho em equipe são habilidades cada vez mais valiosas nesse novo cenário. E também está aberto a novas formas de trabalho, né? Como o trabalho remoto, o trabalho freelancer, a economia gig. Com certeza. O futuro do trabalho é flexível, colaborativo e conectado. E exige de nós a capacidade de nos reinventarmos constantemente para acompanhar as mudanças. E por falar em reinvenção, o próximo artigo nos leva para o mundo da gestão de desempenho, com uma análise sobre como as empresas estão avaliando o desempenho dos seus colaboradores. Em Gestão de Desempenho 4.0, a gente descobre que os métodos tradicionais de avaliação estão sendo substituídos por métodos mais ágeis e flexíveis. O foco agora é no feedback constante, no desenvolvimento contínuo e na busca por resultados de forma colaborativa. É como trocar uma bússola por um GPS, né? Ter uma visão mais precisa, em tempo real, do nosso desempenho, dos nossos objetivos. Exatamente. A Gestão de Desempenho 4.0 é mais humanizada, focada no desenvolvimento do potencial de cada indivíduo e na criação de um ambiente de trabalho positivo e estimulante. Parece que as empresas estão finalmente percebendo que investir no desenvolvimento das pessoas é um caminho para alcançar o sucesso, né? E falando em investir, o próximo artigo nos leva para o mundo da comunicação interna, com estratégias para melhorar a comunicação dentro das empresas. Em comunicação sem ruídos. O artigo destaca a importância da clareza na comunicação, né? Da empatia na escuta, do feedback construtivo e do uso de ferramentas digitais, que facilitam a colaboração. E também a necessidade de criar uma cultura de transparência, de diálogo aberto, onde todos se sintam à vontade para expressar suas opiniões, suas ideias. Com certeza. A comunicação transparente e eficaz é fundamental para o bom funcionamento de qualquer organização, seja ela uma empresa, um governo ou uma família. E por falar em família, o próximo artigo nos leva para um tema delicado e polêmico: a relação entre o funk e a violência nas favelas brasileiras. Em funk e violência. Uma relação complexa, o artigo analisa a influência do funk na cultura das favelas e sua relação com a criminalidade. Ele apresenta diferentes perspectivas sobre o tema, incluindo a visão de que o funk é um reflexo da realidade violenta das favelas, a visão de que o funk contribui para a glamorização da criminalidade e a visão de que o funk pode ser um instrumento de transformação social. É um tema complexo que exige uma análise cuidadosa, né? É importante evitar generalizações e estereótipos e buscar entender a complexidade da realidade social das favelas brasileiras. Com certeza. É preciso olhar para o funk e para a cultura das favelas com sensibilidade e respeito, buscando compreender suas nuances e contradições. E chegamos à parte final do nosso mergulho na revista semanal. Já exploramos tantos temas, né? Da política à economia, da saúde à cultura, tecnologia, comportamento humano. Ufa! É verdade, bastante coisa, né? E para fechar com chave de ouro, a revista semanal nos leva aos bastidores do poder, com uma história que parece ter saído de um thriller político. Parece que a política brasileira não decepciona quando o assunto é drama, né? Me conta mais sobre essa história. Em Amante, o Feio e a Volta do PT. A gente mergulha nos meandros da política brasileira, sabe? Acompanhando a trajetória de Grace Hoffmann e Limber Farias. Um casal que, segundo o autor, personifica a ascensão e queda do PT. Nossa, que título intrigante. E o que a gente pode aprender com a história deles? O artigo traça um paralelo entre a vida pessoal, né, e a trajetória política do casal, mostrando como seus destinos se entrelaçaram com a história do PT.
desde a fundação até a volta ao poder. Interessante. É uma narrativa que nos leva aos bastidores da política, com seus personagens ambiciosos, alianças estratégicas, disputas por cargos e verbas e os jogos de poder, que muitas vezes ficam ocultos do público. É fascinante como a vida pessoal e a política se misturam, né? Nessa história. Quais são as principais conclusões que o autor tira dessa análise? O artigo vai além de apenas apresentar os fatos. Ótimo. Ele busca analisar as motivações, as estratégias e as consequências das ações dos personagens. É uma leitura que nos convida a refletir sobre o papel dos políticos, né, na sociedade, os desafios da democracia brasileira e a complexa relação entre poder, ética e interesse público. Tem dúvida, é uma leitura que nos faz pensar e mudando completamente o cenário. A revista semanal nos leva para um dos momentos mais sombrios da história da humanidade. Em Imagem da Semana, o infame Cerco a Leningrado, a gente revisita um dos episódios mais trágicos da Segunda Guerra Mundial. O cerco de Leningrado pelas tropas nazistas, que durou quase 900 dias e vitimou mais de 1 milhão de pessoas. Nossa. O artigo apresenta imagens impactantes, sabe? E relatos comoventes que nos confrontam com a crueldade da guerra. Ele partiu o coração imaginando o sofrimento que aquelas pessoas enfrentaram durante esse. Qual a mensagem central que o artigo busca transmitir? Eu acho que o principal é a importância de preservar a memória, né? Para que tragédias como essa nunca mais se repitam. As imagens, os relatos, mostram a força do espírito humano, né? Diante da adversidade. Mas também servem como um alerta, para que a gente jamais esqueça os horrores da guerra e lute por um futuro de paz. É fundamental aprender com o passado para construir um futuro melhor. E falando em aprender com o passado, a revista nos traz um artigo que questiona a forma como a história é contada e os perigos da manipulação da memória. É verdade. É a degradação do Holocausto. A gente encontra uma crítica contundente à banalização do Holocausto, à distorção do seu significado e à sua instrumentalização para fins políticos. O autor argumenta que essa banalização leva à perda da sua dimensão histórica e moral, abrindo espaço para a relativização do mal e para a justificativa de novos crimes contra a humanidade. É assustador pensar como um evento tão terrível pode ser distorcido e manipulado. Qual a importância de se discutir esse tema? É fundamental lembrar que o Holocausto foi um evento único, singular, que não pode ser relativizado ou comparado com outros eventos históricos. É preciso preservar a memória do Holocausto para que as futuras gerações entendam a gravidade do que aconteceu e lutem contra qualquer forma de intolerância e discriminação. E para encerrar nossa imersão na revista semanal, vamos analisar um artigo que nos convida a refletir sobre o futuro da política americana. Sim. Em como os UAs se tornaram tão disfuncionais, oligárquicos e corruptos? O autor mergulha na história política dos Estados Unidos, buscando entender como o país chegou ao seu atual estado de polarização política, disfunção governamental, erosão da confiança nas instituições. É um tema que ressoa em diversas partes do mundo, A polarização política, a crise de representatividade, são problemas que afetam muitas democracias. Com certeza. O artigo argumenta que a polarização, a concentração de poder nas mãos de uma elite e a corrupção generalizada ameaçam a democracia americana, criando um ambiente de instabilidade e descrença na capacidade do governo. É uma análise que nos leva a refletir sobre os desafios da democracia no mundo contemporâneo. Nossa, que mergulho profundo e intenso. Exploramos temas complexos, desafiadores, mas também inspiradores, que nos motivam a buscar um futuro melhor. O que você leva dessa edição da revista semanal? Eu acho que a principal lição é a importância de se manter informado, de buscar diferentes perspectivas, de questionar o status quo e de se engajar na construção de um mundo mais justo, humano e sustentável. Concordo plenamente. A revista semanal nos proporcionou um panorama rico, diversificado do mundo em que vivemos, nos convidando a refletir sobre os desafios do presente e as possibilidades do futuro. Agradeço a você por compartilhar seus conhecimentos e análises conosco nessa jornada. O prazer foi meu. E lembre-se, a busca por conhecimento e a reflexão crítica são ferramentas poderosas para transformar a realidade. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham apreciado a viagem e que continuem explorando o mundo com curiosidade, criticidade e a vontade de fazer a diferença. Até a próxima!